Então, olha aqui, meu Deus. Chegamos a 1000 vídeos da Comissão Cidadã de Inquérito. E você sabe por que que a gente criou essa comissão, né? E eu dedico esses 1000 vídeos a esses membros cativos que sempre acreditaram e continuam acreditando, né? Com comentários, com compartilhamento, com curtidas e principalmente aqueles fiéis que nunca me abandonaram nos Pix, né? Porque sem isso, com certeza a gente não teria chegado a 1000 vídeos. E aí eu pensei assim, eu tenho que fazer, o que que eu vou entregar no vídeo 1000? Aliás, nós criamos esse, essa comissão cidadã de inquérito por causa dos atos do 8 de janeiro. Então, nada mais justo do que eu fazer para você, né, um balanço do que foi o que aconteceu de lá para cá. O que que mudou de lá para cá, né? Qual é o diagnóstico que você tem, João, depois de 1000 vídeos da Comissão Cidadã de Inquérito sobre os atos do 8 de janeiro? Eu separei aqui uns recortes aqui que vai dar para vocês terem um paralelo do que nós trabalhamos ao longo desse tempo. E é muito importante você estar aqui, entendeu? Porque você vai ser testemunha daquilo que nós vamos confirmar a partir desse vídeo 1000. E eu quero dizer para vocês, e eu vou agradecer já os parabéns pelos 1000 vídeos, né? Parabéns para nós, para mim, para você que está aí, para você que sempre participou aí, né? Com a gente, nunca abandonou. Bem, o que é a essência da Comissão Cidadã de Inquérito, da CCI? Bem, eu falei no dia 8 de janeiro de 2023, na parte da manhã, que terroristas infiltrados estariam dentro do, né, ali na próxima ao QG, que ia descer para o Congresso e ia fazer uma quebradeira lá. Anunciei isso por volta de 10h30, 11 horas, está lá, está no meu canal, todo mundo sabe disso. E a coisa aconteceu. E na segunda-feira eu postei: o Brasília não é Washington e o Planalto não é Capitólio. E aí eu fiz uma explanação sobre isso. Olha, não vem que não tem, que vocês não vão repetir aqui essa narrativa que vocês fizeram lá, porque a gente não vai cair nessa. E aí, meu amigo, eu vi o que meus olhos viram e eu não quis acreditar. Um governo recém-eleito bancou uma turma para entrar no Congresso, no Planalto e no Senado e no Supremo, fazer uma quebradeira para botar culpa em pessoas inocentes. Eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Os meus olhos estão vendo, mas eu não queria acreditar. Muita gente ainda não acredita, acha que foi realmente, né? Aquilo lá foi um vandalismo. Não. Aquilo foi pensado, como foi pensado o 6 de janeiro, foi a invasão do Capitólio. A ideia lá era prender Donald Trump, porque ele tinha, né, um, um potencial de mudança muito grande e de voto também. Então, para ele não ser reeleito, e, né, aprontaram para ele não ser reeleito e depois aprontaram para prendê-lo. E aquele 6 de janeiro foi a armação dos democratas para prendê-lo. 2 anos depois, a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, né, copiando o que eles fizeram lá. Só que aqui foi pior. Aqui eles invadiram os 3 poderes. Bem, eu nunca neguei que isso foi uma armação deles. E nunca discuti isso. Aí veio a comissão parlamentar mista de inquérito e veio a comissão parlamentar de inquérito, uma da Assembleia Legislativa lá de Brasília, né, a Câmara Distrital de Brasília, e uma do Congresso. Aí eu falei, bem, agora pelo menos a oposição vai poder chegar nessa conclusão. Formaram as comissões. E aí o que aconteceu? O sistema, o governo, a esquerda aparelhou as comissões, tanto a distrital como a do Congresso. Aí nós falamos assim:
olha, a sociedade civil não pode ficar quieta. Vamos criar nossa comissão cidadã de inquérito. E vamos acompanhar essas duas comissões para a gente denunciar, né, o que está sendo feito de manobra do governo para tentar abafar aquilo que eles fizeram, que eles armaram. Então, o 8 de janeiro não é da direita. O 8 de janeiro é da esquerda. E eu vou trazer aqui um recorte da Oeste Sem Filtro, que esteve lá em Lisboa e fez uma pergunta para o ministro Gilmar Mendes, lá naquele Gilmar Palusa. Vamos ver, porque eu vou falar para você o que ele falou. Eu acabei de falar e ele vai falar isso. Ele vai falar que o nosso 8 de janeiro, o 8 de janeiro não é da direita, o 8 de janeiro é da esquerda, é do Gilmar Mendes. Olha só. Assim como o Lula fala, os nossos criminosos, aí o Flávio fala, os nossos não, os seus criminosos. Preste atenção. Em determinado momento, eu faço uma pergunta para ele sobre a questão das facções criminosas sendo tratadas como terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Eu peço para a nossa produção exibir esse momento agora, por favor. É uma questão de política internacional e, como eu disse na pergunta anterior, eu tenho a impressão que o Brasil tem sabido responder bem a essas contingências. Vocês acompanharam o tarifaço, a lei Magnitsky. Nós temos um país que é maduro em termos institucionais, tem se revelado maduro em termos institucionais e tem se revelado forte nessas várias crises. A Corte Suprema Americana enfrentou um desafio semelhante ao nosso. E talvez as nossas respostas tenham sido mais adequadas. O 6 de janeiro deles e o nosso 8 de janeiro tiveram desfechos diferentes. Em determinado momento. Você entendeu o que ele falou? Que a Corte Americana fez quer dizer, a esquerda fez o 6 de janeiro lá. E a Corte Americana não conseguiu dar a resposta que eles queriam. A ideia era prender Trump, mas a Corte Americana não conseguiu prender o Trump. Aí eles fizeram o 8 de janeiro aqui. E a Corte brasileira conseguiu prender o Lula. Então ele fala, nós conseguimos dar uma resposta melhor do que a Corte Americana, porque o nosso 8 de janeiro foi completo. O 6 de janeiro deles não foi completo, porque eles não conseguiram tirar o Donald Trump. E agora o Donald Trump voltou e está vindo para cima do Brasil, para dizer, olha, aqui não, mané, vocês não vão fazer no Brasil o que vocês fizeram lá nos Estados Unidos. Repare só como é que ele toma para si o 8 de janeiro nosso e o 6 de janeiro deles. E tem se revelado forte nessas várias crises. A Corte Suprema Americana enfrentou um desafio semelhante ao nosso. E talvez as nossas respostas tenham sido mais adequadas. O 6 de janeiro deles e o nosso 8 de janeiro tiveram desfechos diferentes. O 6 de janeiro deles, o 8 de janeiro nosso, tiveram um desfecho diferente. Então lá eles não conseguiram prender o Donald Trump. E aqui eles conseguiram prender o Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? Agora, vamos fazer uma questão, agora vamos entrar dentro do que eu falei, né? Do paralelo, o que mudou nesses 1000 vídeos para cá que a gente fez, né? São 1000 noites, 1000 dias, né? Que são 3 anos praticamente, né? 365 dias, quase 3 anos a gente aqui fazendo essa CCI, e vocês aí, né? Resiliente comigo, apostando nesse projeto, né? Porque fala, João, você tem a propriedade para falar sobre isso, porque você falou isso antes de acontecer, no dia que aconteceu, no dia seguinte que aconteceu, e você nunca mudou a sua opinião. Embora tudo que acontecesse foi até a oposição teve dificuldade, né, de trabalhar essa verdade. Bem, agora, o que mudou de lá para cá, João? Mudou pouco, mas esse pouco é muito, e eu quero dividir isso com vocês. Vamos começar com
o 8 de janeiro. E aí, vamos recapitular a narrativa da época e a narrativa de agora. Como é que a esquerda está se comportando agora? Como ela se comportou antes? Presta bem atenção que o termo terrorista é um termo que foi abordado como uma coisa que aconteceu. O Brasil tinha terrorismo no dia 8 de janeiro, segundo a narrativa que estava sendo vendida por esse sistema. E aí você põe a Globo, você põe o UOL, você põe o Bandeirante, entendeu? Você põe todo esse projeto de poder que estava aí nessas quase 24 redações de imprensa brasileira. É algo assustador. Eu nunca vi isso. Sabe, eu fiquei surpreendente. Vamos ver a narrativa que eles venderam na época. De uma invasão de terroristas que chegaram aos palácios de Estado, tanto ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Há alguns minutos, a polícia conseguiu retomar o controle e afastar o grupo de terroristas do prédio do Supremo e também do Palácio do Planalto, que a gente vê na parte esquerda da tela no alto. A polícia tentando dispersar essa multidão de terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e que ainda estão nas imediações e dentro do Congresso Nacional, onde milhares de terroristas invadiram o prédio do Congresso, o do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. A gente está vendo agora o momento em que os terroristas derrubaram um policial da cavalaria de cima do cavalo e começaram a golpear esse policial. Isso aconteceu na Praça dos Três Poderes. Criminosos desses milhares de terroristas que saíram não só de ônibus que chegaram a Brasília, mas também como do acampamento que estava montado desde o fim do ano passado em frente ao quartel-general do Exército. Começam a chegar é de que há sim prisões de terroristas em Brasília. A informação que chega é essa, nós ainda estamos confirmando essas informações, mas já começam a surgir relatos. 150 arruaceiros terroristas já estão presos. Então, o que vocês viram? Vocês viram a quantidade de terrorista que tinha no Brasil, né? Nessa narrativa aí. Porque eles colocaram a turma deles para quebrar, a turma deles saíram fora, e aí foram lá no QG prender brasileiros, que foram atraídos para essa arapuca. É o que a gente mostrou aqui ao longo desses 1000 vídeos. Mostramos, né, o chamamento pela internet, né, que o combate à desinformação não conseguiu tirar, porque eram eles que estavam chamando, né, atraindo pessoas inocentes para isso, para essa emboscada. É o que a gente leu, é o que a gente entendeu, é o que a gente viu e é o que a gente está mostrando para vocês. Agora, mostrei a Globo. Vamos mostrar ao UOL, o UOL, que foi outro também que bancou essa narrativa. Parlamentares estão chamando esses golpistas de terroristas, né? Estão chamando estão afirmando que esses atos são atos terroristas. O objetivo desses golpistas, desses eversivos, desses terroristas, é exatamente, e aquele terrorista que queria explodir aquele caminhão com querosene, ele deixou muito claro. O objetivo é o quê? É sair um ato para envolver as Forças Armadas. Expressão é pacífica. A essência dela é pacífica. Não é liberdade de expressão, mas sim terrorismo, se atacar com o objetivo de se derrubar governo. A colegas jornalistas. Bem, e agora eu vou mostrar uma fala desse rapaz aí. Ele vai dizer que esses terroristas, que são de esquerdas, que estavam lá dentro, que não podiam ser identificados, começaram a agredir jornalistas que estavam lá cobrindo os eventos, né, e tomando deles os aparelhos. Por quê? Porque não pode identificar. Porque esses que estão lá quebrando não vão ser presos. Quem foram presos é as velhinhas, a senhora com a Bíblia, a menina do batom, né, o ambulante,
né? O Clezão, que estava lá assim, sem saber o que estava acontecendo, os curiosos né? Pessoas que chegaram depois, que ficaram lá no QG, que eles foram lá buscar na segunda-feira. Então, aqueles que estavam quebrando não podiam ser filmados, né? E quando filmava, estava com máscara. Aqueles que apareceram tiveram que fugir do Brasil e talvez, né, estão aí recebendo uma por fora para poder ficar lá fora. Entendeu? Alguns que foram presos depois conseguiram soltar e tal. Teve uma coisa assim. A Ana Priscila, por exemplo, né, ela foi identificada presa, né, rendida dentro do Palácio do Planalto. Depois apareceu ela solta. Né? E a Ana Priscila é um ícone, né, do que a gente chama dos infiltrados. Né? Agora, olha só como é que ele vai falar, como é que né, aqueles fotógrafos não puderam registrar os infiltrados. Um repórter do jornal O Tempo foi agredido por criminosos que chegaram a apontar uma arma de fogo para ele no Congresso Nacional. Um repórter da TV Band teve o celular destruído enquanto filmava o ato. Ele acabou... um repórter fotográfico do Metrópolis, aparentemente foi uma repórter, foi derrubada e teve o equipamento danificado. Um repórter da agência France Press teve o equipamento, incluindo o celular, roubado e teria sido agredido. Um repórter fotográfico da Folha, que teve o equipamento roubado, e um repórter fotográfico da agência Reuters, que teve o material de trabalho, o celular roubado. Também teve um repórter do Tempo, que foi agredido por criminosos que chegaram a apontar uma arma de fogo. É só para dar esse relato, e a notícia também de que a AGU pediu a prisão em flagrante de criminosos nesse ato agora. Verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. Apenas uma... Gente, isso aqui não é apenas um ato golpista, né? Na verdade, ou isso é um ato terrorista, na verdade existe. Internacional. Como é que a gente identifica o terrorismo? Então, isso é terrorismo, não é terrorismo? É muito fácil, à luz do direito internacional, identificar. Porque tem dois momentos no terrorismo. Uma ação imediata, que é essa que a gente está vendo. São as invasões e tal. Mas a outra ação que precisa ser vista para caracterizar o terrorismo é qual é o objetivo. E o objetivo é derrubar o governo, é violar a Constituição. E isto é terrorismo. Nesse terrorismo, se existe financiamento, vamos lembrar os Estados Unidos, o momento em que eles acertaram. Então, para prender velhinhas, para prender a menina do batom, para prender ambulantes, para prender aposentados, né? A velhinha com a Bíblia, o rapazinho que estava lá passeando, né? Para prender quem foi em Brasília pela primeira vez, ficou lá, é terrorista, tá certo? É terrorista. Só que, lá nos Estados Unidos, o 6 de janeiro teve um desfecho diferente. Não conseguiram prender o Trump. E o Trump voltou. Né? E ele falou, agora nós vamos para cima do pessoal lá do Brasil. Querem fazer com o Bolsonaro o que fizeram comigo aqui. E aí, quando você vê, Lei Magnitsky, chamando isso aqui de regime, que aqueles processos eram um absurdo, tudo pessoal, o Trump falando, né? E aí, caçando visto de ministros, aquela coisa toda, né? E agora, mandando sanções, tarifas e tal. Por quê? Porque eles identificaram isso, né? E aí, o que o Trump fez? Olha, já que estão chamando, né, os apoiadores de Bolsonaro de terroristas, vamos atrás desses terroristas. Aqueles que quebraram, não aqueles que foram presos. Então, quem diz que tem terrorismo no Brasil é o próprio governo. A imprensa brasileira diz que tem. Então, vamos atrás deles. Desses que estão aí, né, criando insegurança jurídica, né, apoiando o narcotráfico e etc e tal, contrabando de arma, né, entrando no sistema financeiro brasileiro para lavar dinheiro, tal. E aí, agora não tem mais terrorismo no Brasil. Não, o que é isso?
Acabou o terrorismo no Brasil. Presta atenção. Como é que as coisas estão mudando? Eu acho que a ideia da direita, a insistência da direita em classificar como terror o que acontece no Rio, São Paulo, no Brasil, tem motivações outras que não o próprio combate aos traficantes, ao tráfico de drogas. Porque o Brasil não tem terroristas. Porque para ter terrorismo, você tem que ter grupos que queiram atuar politicamente, que atuem politicamente a favor de alguma coisa. Ou a favor de uma religião, ou a favor de um regime. Mas no Brasil o que nós temos são grupos armados que querem ganhar dinheiro. Nada mais que isso. É lucro, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com religião, com etnia, com política, nada. Não tem nenhum... É claro que, se você for pegar na origem do PCC, nasceu na Ilha Grande, quando cruzaram terroristas daquela época, guerrilheiros brasileiros, estavam presos, lutando contra a ditadura, e presos comuns que estavam na mesma cela. E há a história de que eles aprenderam com os nossos guerrilheiros algumas táticas e ideias, o lema liberdade, justiça, paz, liberdade e justiça, uma coisa assim, teria saído dessa conversa. Mas o fato é que isso não tem o menor significado na atuação desses grupos. Esses grupos querem ganhar dinheiro com gatunete, com jogo de azar, com aluguel, construção ilegal. É isso, eles fazem qualquer coisa, desde que dê dinheiro, né? Então, a ideia de você tratar como terrorismo só tem uma vantagem para quem defende isso. É permitir, dar uma sensação de que o Brasil está dominado pelo terrorismo, e aí você cria uma situação internacional que talvez, quem sabe, permita que o Trump resolva fazer o que está fazendo com a Venezuela. Lutar... Na Venezuela há indicações de que o terrorismo, os traficantes são parte do problema político da Venezuela. Agora, aqui no Brasil não é isso que acontece. A classificação do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas tem outros propósitos, né, de intervenção norte-americana dentro do país, seja através de imposições e boicotes econômicos, né, às instituições financeiras brasileiras, quanto também o limite, e quando tivermos governos não alinhados aos interesses dos Estados Unidos, permitir uma operação militar. E claro que o propósito é outro, né? Garantir a hegemonia norte-americana, imperialista, colonial, dentro do nosso território. Então, primeiro que o PCC e o Comando Vermelho não são necessariamente os produtores da droga, são distribuidores, isso sim, não deixam de ser traficantes. Mas essa droga, boa parte dela vem do Paraguai, vem da Colômbia, principalmente a coca, do Paraguai a maconha. Então, é importante observar que não podemos ser tão ingênuos e achar que simplesmente os Estados Unidos querem combater o tráfico de drogas. O tema das sanções econômicas e dos impactos sobre o sistema financeiro, uma preocupação maior até do que uma intervenção militar, e veja que a preocupação com intervenção militar é imensa, salvo para defensores inconsequentes ou desinformados em relação ao impacto que isso teria no Brasil, e a gente tem visto setores da extrema-direita brasileira festejando essa possibilidade, a exemplo de Paulo Figueiredo, o companheiro de Eduardo Bolsonaro. O sistema fica tóxico, né, de um país que tem esse selo. E isso já aconteceu. Entre 1997 e 2021, a Colômbia, quando o governo americano manteve as Farc como organizações terroristas, sofreu com isso.
O Líbano sofreu com isso quando, também em 1997, o Hezbollah foi classificado como organização terrorista. Problemas que repercutem ainda hoje no sistema bancário, no sistema financeiro libanês. Então, se está flertando, e quem no Brasil defende isso, está flertando com uma alternativa muito perigosa, que fere mais do que a soberania em relação a território, à intervenção militar, fere a soberania econômico-financeiro de um sistema que é muito robusto e que pode ter muitos prejuízos no caso brasileiro. Esse tema das sanções econômicas e dos impactos sobre o sistema financeiro. O governo Lula é contrário a essa designação, tanto ideologicamente, por não ver, enfim, terrorismo nas facções criminosas brasileiras, estariam só em busca de lucro ilícito, mas também porque vê a ameaça à soberania, tanto da perspectiva, enfim, de uma possível operação militar que os Estados Unidos pudessem lançar a partir dessa designação, quanto ao risco financeiro, sistêmico ao Brasil, porque o Tesouro americano ficaria autorizado a colocar sanções em empresas que tenham comprovadamente ligações com o PCC e o CV, e a gente sabe que hoje essas duas facções já atuam no mercado financeiro legal do país. Portanto, o governo Lula é contrário a essa designação e traz um plano bastante estruturado para tentar convencer o Trump de que o caminho não é pela designação como terrorista, vai por outro lado, e que o Trump tem sim uma agenda positiva para poder anunciar junto com o Brasil no assunto. Olha, eu acho muito interessante a forma como o Brasil, como Estado, o Estado brasileiro responde a essas situações, porque, como o doutor Lincoln começou aqui falando, todo mundo está discutindo nas ruas, debatendo esse tema. Agora, o silêncio do Itamaraty é uma das coisas mais eloquentes que se ouviu nesse debate. Quer dizer, isso é importante, porque é a resposta do Estado brasileiro, a resposta profunda do Estado brasileiro precisa ser construída a partir de entendimento sobre as intenções, sobre diálogo. Isso, idem o Ministério da Justiça e Segurança Pública, idem o Ministério da Defesa. Então, eu acho que não houve nenhum assodamento na resposta de instituições fundamentais do Estado brasileiro diante dessa situação. Bem, aí vocês entenderam, né? O que a gente tinha, o que a gente tem. Desses 1000 vídeos que a gente fez ao longo desses 2 anos e meio, né, quase 3. Não, bolsonaristas, velhinhas. O discurso era assim. Não, ninguém veio aqui para fazer passeio no parque no domingo. Né? Ninguém veio aqui para fazer um... Né? Ninguém veio para um domingo fazer passeio no parque. Eles vieram aqui para fazer alguma coisa. Por quê? Por que eles criaram essa narrativa? Porque falaram assim, olha, não tem crime naquelas pessoas que foram presas. Mas não tem crime, mas eles estavam lá. Porque nós conseguimos levar eles para lá. Então, se eles foram para lá, eles não foram lá para fazer um passeio no parque. Está entendendo? E aí cria aquela coisa do crime multitudinário. Ou seja, a turma deles vai lá, quebra. Agora, quem estava lá, né, e foi lá assistir, vai virar multitudinário, vai atingir você. E aí você é o quê? A velhinha é a terrorista, a velhinha da Bíblia, o aposentado, né? O rapaz ali estava lá ambulante, virou tudo terrorista. E agora que o Trump quer falar, não, nós concordamos, o Brasil tem grupo terrorista, vamos, né, fazer um cerco financeiro em cima deles? Não, não pode, isso é invasão. O medo mudou de lado, né? A gente percebe que eles estão preocupados, né? Porque agora eles vão rastrear o dinheiro, aonde que está indo o dinheiro dessa turma. E quem está preocupado é quem que acha que vai levar prejuízo nisso aí. Então, o que mudou de lá para cá foi isso. Né? Esse é o diagnóstico e a síntese desse vídeo 1000 que eu estou entregando para vocês. Porque a nossa proposta aqui é pacificar a nação brasileira e chegar à verdade. Né? Por mais que ela seja dura, cruel, né? A gente fica assim, meio estarrecido de ter que defender esse ponto de vista nosso. Né? Eu não queria estar defendendo essa posição, eu não queria estar dizendo para vocês o que eu vejo sobre isso, porque é doloroso, né? Parece que nós temos uma sociedade doente,
né, capaz de fazer, né, crueldades com pessoas inocentes, famílias inteiras, destruir a vida de famílias para prender um ex-presidente, né, para garantir o quê? Garantir a liberdade financeira desses grupos terroristas que estão aí, sendo defendidos pela mesma mídia que ajudou a prender essas pessoas inocentes. Então, o que a gente percebe no modo de visão da Comissão Cidadã de Inquérito, que essa parte da sociedade é uma parte que está patologicamente adoecida. A gente percebe isso. É algo inconcebível do ponto de vista humanitário. Então, você fala, agora não vamos para a eleição, vou votar no Lula porque eu não quero. Pensa bem o que vocês estão pensando na vida. Né? Existe, né, uma patologia grande aí no seio da sociedade. Isso é muito grave. Por isso que nós criamos essa Comissão Cidadã de Inquérito. Né? Não é contra A, não é contra B, não é a favor da direita, não é a favor da esquerda. É a favor do bom senso. Gente, é hora da gente abrir os olhos para essa realidade. Tá bom? Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Gostaria de ouvir o seu comentário, né? O seu like, se for de agrado, né? E o seu compartilhamento com os amigos, para a gente poder, né, ampliar essa linha de pensamento que a gente leva para você. Tá bom? E deixando aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu vou mandar R$1.000 para você, João. Um real para cada vídeo dessa CCI, porque vocês foram extraordinários. Ninguém fez um trabalho tão excelente igual esse da TV Del Rey, né, que soube trazer uma leitura tão realista desse momento que o Brasil e que o mundo vive, que vocês também trazem uma leitura, né, geopolítica da relação Brasil-Estados Unidos. Vai que cola, né? Vai que você acha que vale a pena dar R$1.000, R$1 para cada vídeo. Mas fica aí, se puder mandar qualquer coisa, que seja R$1, a gente agradece, tá bom? Fique com Deus. Um abraço. Parabéns para vocês que fizeram com que esse vídeo, que esse canal e que esse projeto da CCI chegasse a 1.000 vídeos. Isso aí é um grande marco da sociedade civil organizada de forma virtual. Um abraço, fique com Deus.